Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom estarmos mais uma vez reunidos para adorarmos ao nosso Deus, falarmos um pouquinho de assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus, né? E hoje o tema é muito interessante, como todos os sábados, os temas são. Nós tratamos artigos da revista Visão Missionária, estamos no 4º trimestre de 2021 e esse artigo, ele é maravilhoso. Nós fomos feitas para voar, né? Nós fomos feitas para crescer e nós louvamos a Deus pela vida de Virgínia Feitosa, que é a autora deste artigo, e muito interessante o artigo. A águia e seu voo transformador. Nós estaremos, antes de mais nada, antes de começarmos qualquer coisa, vamos orar? Nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, meu gatinho, para estar orando nessa noite ao nosso Deus. Olá, irmã Paulina, boa tarde, graça e paz. Graça Mais e uma paz, vez, a pastor. alegria do nosso coração é muito grande podermos participar desse estudo, né? Todos os sábados, quando não participamos orando, a gente participa assistindo e é sempre abençoador para as nossas vidas. E o desejo é recíproco para que a bênção seja para a nossa família, mas também para a sua família que tem se colocado diante de Deus e procurado assistir, buscar os estudos que são aqui apresentados. As lições são diferenciadas, cada semana, cada sábado, um tema abençoador. Amém. E nós temos sempre pedido a Deus que abençoe a sua vida, irmã Paulina, e abençoe Amém. também as nossas vidas que estamos aqui do outro lado, né? Assistindo, ouvindo, aprendendo aí de forma bem clara, bem objetiva, bem atual, os ensinos dos estudos da nossa igreja, estudos que são extraídos da revista Visão Missionária, né? Estamos agora no 4º trimestre e, graças a Deus, tem sido muito bom e edificante para as nossas famílias. Nós vamos orar, mas antes, nós queremos só relembrar que amanhã, às 19 horas, na Igreja Batista Sinai de Almadina, nós teremos o culto de louvor e adoração a Deus, o culto oficial da família. E você é o nosso convidado. Você que não faz parte da igreja é o nosso convidado. Você que faz parte da igreja já pode começar a participar, já está no templo conosco, apenas 1h30 de culto. A igreja ainda mantém o uso de máscara e é muito importante a sua participação conosco como família, culto abençoado, culto Amém. de louvor e palavra. É muito importante a sua participação. Portanto, todos os domingos, às 19 horas, das 19 às 20h30. E o culto para oração e de estudo da palavra, das 19h30 às 20h30, terça e quinta. Você não pode ficar de fora dessa, né? Tá bom? Com certeza. Vamos orar? Com certeza. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus sempre presente. Amém. Tu és aquele que tem nos guardado, que tem nos abençoado. Tu és o nosso Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. E mais uma vez, meu Senhor, em oração, nos achegamos a Ti pela autoridade do nome de Jesus, o nome que todo joelho se dobrará, o nome que é adorado no céu, o nome que é adorado na terra e é temido no inferno, o nome do Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos ao Senhor, suplicando a Tua bênção, suplicando a Tua direção, a Tua guarda, e que os ensinos da Tua palavra sejam aplicados em nossas vidas, em nossas famílias. Guarda, Senhor, cada pessoa que está participando conosco, estas centenas de inscritos em nosso canal, que o Senhor abençoe as suas vidas com todas as sortes de bênçãos celestiais e de tantas outras pessoas que farão as suas inscrições, que têm participado, que têm acompanhado, que têm incentivado, que têm orado pelo canal. Senhor, continua abençoando. Guarda agora a Tua serva, irmã Paulina, na ministração desse estudo, que seja mais uma noite abençoadora. Ó Deus, cuida de cada um de nós. Obrigado por tudo. Nos abençoa, nos fortaleça a cada dia, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Irmã Paula, Amém. qual é o nome do nosso canal? Batistas de Almadina. Batistas de Almadina. A senhora já é inscrita nesse canal? Com certeza. Eu também sou. Acho que Samuel também, Gênifer também, Jailton também. Mas ainda falta você, tá? Você que
gosta das mensagens, dos estudos, você que divide aí, compartilha os estudos. Se não fez a sua inscrição ainda, já pode fazer Batistas de Almadina no YouTube, tá bom? Seja um agente, né, de Deus, um instrumento na transformação de vidas, né? Verdade. Então, muito obrigado mais uma vez. Amém, é sempre bom poder amém. participar. Eu estou aqui na pracinha, né? Você está aí no estúdio, o pastor está aqui na pracinha. É uma Essa foto. pracinha Essa é pracinha onde, é aqui pastor? na cidade de Almadina, ali no bairro da Liberdade. Essa foto foi cedida por Ubiraci, pessoal ali da prefeitura, Ubiraci, Rogério, cederam para a gente essas fotos que a gente tem colocado, e nós temos tido esse privilégio, né, dos estudos, no momento dos estudos, podermos apresentar aí partes da nossa cidade, da nossa querida, bela e amada cidade de Almadina, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite. Obrigada, pastor. Até logo mais após esse estudo, tá bom? Tchau, tchau, irmã Paulina. Tchau. A águia e seu voo transformador, artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2021, é escrito por Virgínia Feitosa. E Virgínia Feitosa, ela começa afirmando algo interessante, que alguém já chegou a dizer que voar é a vida das águias, né? Das aves, né? Voar é a vida das águias. Mas ela diz que voar também é a nossa vida. E que Deus, Ele voa conosco e nos faz livres para voar. Mas ela, no final, ela pergunta, como tem sido o seu voo nesse tempo pandêmico? E eu quero aqui ressaltar, né, mostrar que muitas vezes as pessoas ficaram tristes, ficaram chateadas, ficaram frias na fé, né? Ficaram acomodadas dentro da sua casa, no seu cantinho. Mas nós já falamos aqui uma vez que as águias são bem interessantes, porque elas pegam seus filhotes, quando eles já estão grandinhos, elas amamentam ali um tempo certinho, né? Mas quando os filhotes já estão, o pai já percebe que o filhote já cresceu, que ele já pode dar conta da sua vida sozinho. O que é que o pai faz? Começa a desarrumar o ninho, né? Vai desarrumando o ninho ali, deixando o ninho mesmo desconfortável o máximo possível, e depois ele faz com que o seu filho alce voo. E Deus muitas vezes faz isso conosco. E muitas vezes nós nos acomodamos e o Senhor está trabalhando em nossas vidas, mexendo aqui, mexendo ali, nos deixando muitas vezes desconfortáveis, para ver se a gente sai do sofá, para ver se a gente sai do comodismo e se a gente voa, né? Porque nós fomos feitos para voar. A Bíblia nos diz, em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso é o que a Bíblia diz, queridos. Então, por que muitas vezes, quando as dificuldades assolam as nossas vidas, quando os problemas chegam até nós não subimos um pouco mais? Por que quando os problemas estão assolando as nossas vidas, nós não voamos na altura das águias? As águias, quando percebem que o seu bico já está com crosta, que as unhas estão grossas demais, ela vai para o monte mais alto, para ali estar trabalhando, ralando ali o bico até tirar aquela crosta, e depois ela renova as suas forças e volta. E a Bíblia nos diz que nós precisamos renovar as nossas forças como as da águia. Mas para fazer isso, nós precisamos renovar as nossas forças no Senhor. Então, que busquemos a face de Deus, que tenhamos forças para sair do nosso sofá e ir para a igreja, adorar o Senhor, louvar o nome do nosso Deus, engrandecer esse Deus, porque sem o Senhor em nossas vidas, sem as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, nós não teríamos forças para enfrentar as dificuldades e os problemas que nos assolam. Então, muitas vezes, quando os ventos sopram contrários contra nós, né? Quando os ventos sopram contrários, nós muitas vezes, ao invés de alçarmos voo, de subirmos um pouco mais, nós nos acomodamos. Então, a águia,
é uma ave que ela tem curiosidades marcantes. É isso que Feitosa nos afirma. E ela nos ensina que ter uma vida cristã visionária, cheia de sentimentos, de atitudes e de pensamentos transformadores e transformados, né? Pensamentos transformados e pensamentos transformadores. E isso é que a Bíblia quer que eu e você sejamos, né? A Bíblia nos fala, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Então, Deus nos convida a renovarmos as nossas forças, a termos os nossos pensamentos transformados pelo Senhor. Então, a águia é uma ave que, por possuir muitas curiosidades marcantes, ela nos ensina a ter uma vida cristã, ter um viver visionário, né? Ela nos ensina a ter uma vida cheia de atitudes, a ter uma vida cheia de alegria, de sentimentos e de pensamentos transformados e pensamentos transformadores. A visão da águia é uma característica fundamental do seu ser. A águia, ela enxerga muito mais que o ser humano, ela enxerga quilômetros de distância. A sua audição é super apurada. Ela escuta com perfeição a quilômetros de distância. Então, esse conjunto de boa visão e boa audição, ele faz da águia uma ave assertativa e muito focada no seu objetivo. Como servos de Deus, como cristãos, nós precisamos ter visão de águia e nós precisamos ter o nosso ouvido apurado para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. E não podemos, queridos, perder o foco, não podemos perder o objetivo. Então nós não podemos nos esquecer também, a autora nos fala aqui do bico da águia e da garra da águia, pois elas se moldam conforme a necessidade de sua busca. Então eles se tornam fortes, afiados e fundamentais para o seu propósito. As penas têm como matéria-prima a queratina, então elas possuem subdivisões, penas de cobertura, penugens, primárias e secundárias. Como também tem um papel importante e único. Juntas, elas cumprem um propósito da águia, voar, né? Elas voam. Então, que penugem linda, eu coloquei uma foto da águia aí com as suas asas abertas, né? Que penugem linda, como a águia é linda, né? Quanta perfeição e quantos ensinamentos Deus nos mostra, Deus nos traz através da sua palavra. Então, Deus faz com que os detalhes tenham funcionalidade e sejam diferencial para nós chegarmos ao nosso objetivo. Então, Deus nos convida a renovarmos as nossas forças como as da águia. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos ficar sentados, estagnados em nosso sofá, sem procurar, né, sair, sem conseguir alçar voo. Nós precisamos, sim, alçar voo, e muitas vezes Deus nos incomoda, Deus trabalha, Deus vai deixando desconfortável aonde nós estamos, para que possamos ter coragem e renovar as nossas forças como Ele pede, porque a Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm o esperançar, esse espera do verbo esperançar, não é espera do verbo esperar, ficar acomodado, parado, não. É do verbo esperançar, que quer dizer ação, que quer dizer levantar. Então a Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm a sua esperança no Senhor, esses renovarão as suas forças, como as da águia, e subirão com asas, né? Como águias. Correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Então precisamos, queridos, buscar em Deus forças. E aí a palavra de Deus nos convida a fazermos o quê? Nos alegrarmos. Às vezes nós estamos passando por problemas, por dificuldades, e eu quero perguntar para você, quem não passou por uma situação difícil nesses quase 2 anos que nós estamos vivendo de pandemia? Eu creio que ninguém. Todos nós tivemos problemas, todos nós tivemos perdas, né? Eu estava na clínica essa semana fazendo alguns exames, e aí a enfermeira falou assim, eu perdi tanta gente, mas tanta gente, que se não fosse Deus na minha vida, eu teria entrado
assim, eu teria ficado louca, porque eu perdi muitas pessoas queridas. E foi muito difícil para mim. A gente estava comentando com relação ao uso da máscara, ao ter o cuidado. E ela falou, só eu sei o quanto eu perdi, né? E aí ela estava explicando isso aí. Então nós precisamos renovar as nossas forças no Senhor. Todos nós tivemos perdas, todos nós tivemos dificuldades, todos nós passamos por enfermidades, mas nós precisamos no Senhor fazer o quê? Nos alegrarmos. É isso que a Bíblia nos diz. Alegrem-se no Senhor. Outra vez eu vou dizer para vocês, alegrem-se. Sabe quem falou isso? Paulo. Paulo falou à igreja de Filipenses, e pensa que Paulo estava vivendo de sombra e água fresca, tomando na beira da praia aquela água de coco bem gostosa e aquele solzinho tomando banho de mar? Não, Paulo estava preso e ele disse para a igreja, olha, alegrem-se no Senhor, renovem suas forças. Eu digo outra vez para vocês, alegrem-se. As dificuldades vêm sim em nossas vidas, mas quando o Espírito Santo de Deus está conosco, quando nós temos a nossa esperança renovada no Senhor, nós iremos voar como as águias, nós iremos alçar voo e nós iremos passar pelas dificuldades a pé enxuto. Já falei aqui anteriormente, atravessar o Mar Vermelho não foi uma travessia fácil, mas o povo atravessou a pé enxuto, porque Deus estava do seu lado. Deus está do seu lado? Você tem buscado se refugiar em Deus? Você tem buscado renovar as suas forças no Senhor? Então, a Bíblia nos diz que nós precisamos renovar as nossas forças no Senhor. E nós precisamos nos alegrar no Senhor. Então, regozijem-se no Senhor, pois o nosso Deus, Ele criou as águias e o nosso Deus nos criou também. E o interessante, queridos, é que quando Deus criou as águias, Ele falou que haja animais viventes na terra e nos céus. Mas quando Deus criou o homem, foi algo diferente. Ele fez com as suas próprias mãos. Que carinho, que amor com que Deus fez o homem. É tremendo. E a salvação, né? A salvação, Ele também dá ao homem. Então, Paulo, ele nos exorta em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 9, a termos uma vida cristã de alegria, a termos uma vida cristã de amor, a termos uma vida cristã de gratidão, de oração e de esperança no Senhor. Essas são virtudes básicas para nós voarmos como águias. Então, durante esse tempo, durante esse voo, é isso que Feitosa nos diz, durante esse voo que vai até a eternidade, elas nos possibilitam ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, conforme Paulo nos ensina em Filipenses, e associado ao voo da águia, a Feitosa nos diz que encontra 4 virtudes que nós precisamos ter, né? E ela fala que nós, mulheres, e eu coloco nós de uma forma geral, homens e mulheres, nós precisamos ter, porque Deus nos separou para este tempo. Você está respirando, você está viva porque Deus te separou para viver este tempo. Então, queridos, baseadas na lição aqui da águia, né, e baseadas no que Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, 4 a 9, e nós separamos aqui o versículo 4, que diz, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, Paulo diz que nós precisamos ter virtudes, e essas virtudes, elas precisam permear a vida cristã, que é uma vida de alegria, uma vida de amor, uma vida de gratidão, de oração e de esperança no Senhor. Então, das 4 atitudes que a autora separou para nós separamos a primeira. Sejamos gratas e alegres. Sejamos gratas e alegres a Deus, né? Nós devemos dar graça em tudo, é isso que a Bíblia nos diz. E Paulo, mais uma vez, nos afirma, alegrem-se no Senhor, novamente direi a vocês, alegrem-se. Então o apóstolo Paulo nos lembra que nós devemos ter em nosso coração o quê? Alegria. E para ter alegria em nosso coração, queridos, nós precisamos ter nele o sentimento de gratidão. Nós precisamos ser gratos para que o nosso coração se alegre no Senhor. Então, nós precisamos orar sem cessar. Em Romanos 12, Paulo nos diz assim, regozijai sempre, orai sem cessar,
em tudo dai graças, porque esta é a virtude de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. E aí em Romanos 12, 12, Paulo diz, olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então Paulo diz, olha, lá a igreja de Filipenses, Paulo fala o quê? Alegrem-se no Senhor. Novamente eu vou dizer para vocês, se alegrem. As dificuldades vêm, mas renovem suas forças no Senhor. E aí quando chega aqui a igreja de Tessalônica, Paulo diz a 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, Paulo diz, olha, regozijai-vos, ou seja, alegrem-se sempre, orem sem cessar, orem sem cessar. Então o segredo de ter um coração grato, é estar em sintonia com Deus. Orar é falar com Deus, orar é conversar com Deus. Quanto tempo você tem separado para estar sozinho com Deus, dialogando com o Pai? Então você vai compreender os propósitos de Deus para a sua vida. Você vai compreender porque você está passando por tantos problemas, tantas dificuldades. Você vai perceber o cuidado de Deus, o pegar você no colo, porque Deus faz isso conosco. Quando nós não estamos aguentando mais, não estamos mais suportando, o que é que Deus faz? Deus nos pega no colo, Deus nos leva, Deus nos acalenta. Então, Paulo diz, olha, se alegrem sempre no Senhor, orem sem cessar, orem o tempo todo. Está trabalhando? Vamos orar. Está lavando prato? Vamos orar, né? Orem sem cessar e estejam gratos em tudo, dê graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, sejam gratos a Deus por tudo, apresente ações de graças ao Senhor. Está tudo bem? Graças a Deus. Não está bem? Graças a Deus. Estou empregada? Graças a Deus. Não estou empregada? Glórias sejam das mãos do Senhor, graças a Deus. Deus sabe todas as coisas. Está com saúde? Graças a Deus. Está enferma? Graças a Deus. Alegre-se no Senhor, agradeça a Deus, tenha um coração grato. Talvez Deus esteja te livrando de algo bem maior. Então Deus tem um cuidado todo especial. E aí Paulo vai à igreja de Romanos e ele diz, olha, se alegrem, tenham esperança, renovem sua esperança em Deus, sejam pacientes na tribulação. Vocês estão passando por tribulações? Sejam pacientes, esperem no Senhor, né? Renovem suas esperanças no Senhor. E não deixem de orar. Ele fala, perseverem na oração. Não deixem de orar. Às vezes, quando nós estamos passando por um problema, uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é se afastar da igreja, se afastar da comunhão dos irmãos e ficar em casa. É porque eu não estou indo mais, porque eu estou passando por uns problemas. E aí eu estou ficando em casa para resolver esses problemas. Eu quero dizer para você que você sentado na sua casa, você não vai resolver nada. Se Deus não estiver ao seu lado, te dando forças, te dando esperança, se você não tiver esse esperançar vindo do Senhor, nada você poderá fazer. Porque a Bíblia nos diz, quem dentre vós com a vossa ansiedade pode acrescentar alguma coisa no curso da vida? Vocês não vão poder acrescentar nada, é isso que Jesus nos diz. Então, queridos, vamos esperançar no Senhor, vamos renovar as nossas forças no Senhor, vamos ser pacientes nas tribulações, nas dificuldades e vamos perseverar em oração. E na vida nós temos motivos, N motivos de gratidão. Então, eu queria perguntar para você, é a pergunta que a autora faz para nós. Qual é o seu motivo de gratidão hoje? Por que você é grata ao Senhor hoje? Em cada situação da sua vida, procure motivos de gratidão a Deus, procure motivos para dar graças a Deus. Isso transforma positivamente qualquer situação. Às vezes nós temos a tendência de olhar o lado negativo do problema. O problema existe, mas todo problema tem um lado positivo e um lado negativo. Basta observarmos direito e observar de um ângulo diferente. Precisamos observar as coisas com olhos espirituais. E nós vamos perceber que Deus tem um cuidado todo especial pelas nossas vidas. Então, alegre-se sempre, dê graças ao Senhor. Afastem-se de murmuração, do que é negativo, porque isso desfoca a visão. Alegre-se e não perca o foco. Busque motivos de gratidão e lembre-se mesmo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho
unigênito, deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não faça o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus a você é muito grande, ao ponto de Deus enviar o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então confie no amor de Deus, seja grato ao Senhor em todas as circunstâncias e não perca a visão, não perca o foco. É visão de águia, é ter olhos voltados para o Senhor, é não deixar que o problema, que as dificuldades tire o seu foco, é ir além das circunstâncias, é ir além das circunstâncias e ir com acertabilidade e determinação. É isso que a águia faz. A visão da águia, ela é perfeita. A audição da águia é perfeita. E Deus nos compara. Ele diz, olha, aqueles que esperam, aqueles que renovam as suas forças no Senhor, vão alçar voo como as da águia, como águias. Ou seja, vocês terão visão perfeita, não perderão foco e vocês terão audição perfeita para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A segunda, o segundo tópico que ela separou, a segunda lição, é que nós devemos ser moderadas. Devemos ser, queridos, moderados no nosso portar, no nosso tratar. E aí, Paulo aos Filipenses diz o quê? Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Sejam amáveis. E que todos percebam essa amabilidade de vocês, essa disposição de ajudar, essa disposição de tratar bem ao próximo, porque perto está o Senhor. Então, gentileza, amabilidade e amor são demonstrações verdadeiras do mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor qual é? É que nós devemos ser o quê? Amáveis. Amáveis. E o segundo semelhante a este é o quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus nos diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo sobre a ti mesmo. Então, gentileza. Oi? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, gentileza, amabilidade e amor são demonstrações verdadeiras do mandamento de Deus. Jesus Cristo resumiu toda a lei em duas coisas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como você ama a você mesmo. Né? Então, ninguém quer mal para si. A gente só quer coisas boas para as nossas vidas. Né? E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos dar atenção ao que Deus está falando em nossas vidas e Deus direcionará todas as nossas ações. Então, demonstrar e viver esse mandamento é ratificar que cremos e confiamos no Príncipe da Paz, no Deus de amor. Não sabemos o que o outro vive, não conhecemos a sua necessidade por completo. As diferenças do outro precisam ser amadas e respeitadas. O poder transformador é do Senhor, pois o Espírito Santo é quem convence cada pessoa. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, cada pessoa tem uma história e é preciso que nos lembremos disso quando nos relacionamos com essa pessoa. Precisamos fortalecer o nosso papel como cristãos, amando, acolhendo, sendo gentis, ouvindo com sensibilidade, ouvindo para procurar ajudar, não para fofocar, né? Às vezes eu falo aqui em casa, eu falo muito assim, olha, quando uma pessoa nos trata mal, quando uma pessoa ela fala bobagens e se estressa conosco, muitas vezes ela está passando por N problemas. E aí está procurando uma pessoa em quem descontar. E a primeira pessoa que encontrou foi a gente. Então a gente, às vezes a gente acolhe, né, recebe aquilo ali e acaba também estourando. Mas nós precisamos compreender que cada pessoa tem uma história. E nós precisamos compreender qual é a história por trás daquela ação, né?
procurar ouvir, procurar ajudar, procurar ser amável, ser gentil. É muito fácil amar e sermos gentis com as pessoas que nos tratam bem, com as pessoas que são gentis para conosco, com as pessoas que gostam da gente. Mas quando a pessoa nos trata mal, é difícil, né? Fala a verdade, não é? Não é difícil demonstrar amor, mas Deus, ele é amor. E a Bíblia nos convida a amarmos. E Deus, ele também é justiça. Então Deus, ele está vendo todas as coisas. Então faça a sua parte. Ame. O poder de transformar, o poder transformador não vem de você. Ele vem do Espírito Santo de Deus. Então, se aquela pessoa tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, se ela permitir ser lapidada pelo Espírito Santo de Deus, ela com certeza irá mudar. Então, busque em Deus força, sabedoria, né? Para estar sabendo tratar as pessoas com amabilidade. Eu falando essa semana, eu disse, olha, as pessoas estão perdendo o amor, as pessoas estão perdendo o respeito, as pessoas não sabem mais tratar o outro, e nós precisamos respeitar, né? Conversando com alguém, eu disse assim, às vezes a gente está dirigindo, a gente tem que dirigir pela gente e pelo outro, porque a pessoa está tão cheia de problemas, está com tantos problemas, e parece que essa pandemia aumentou mais ainda, que estão com os nervos à flor da pele, procurando em alguém para descontar. E aí nós precisamos ter calma, né? Dar aquela respirada mais forte, pedir a Deus sabedoria para estar respondendo, para estar tratando com o outro. Então, nós precisamos ser moderadas, e ser moderados é deixar o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, trabalhar em nossas vidas, em nossos corações e direcionar a nossa forma de agir. E nós precisamos disso. Então nós precisamos ter atenção aos detalhes, nós precisamos ser cuidadosos, nós precisamos entender que em todos os momentos da nossa vida o Senhor está perto. É isso que o versículo nos diz. Olha, sejam amáveis, tratem as pessoas bem. E saibam que em todas as circunstâncias e todos os momentos da sua vida, Deus está perto. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia nos diz que Estevão viu os céus. Quando Estevão estava sendo interrogado na sinagoga, quando Estevão estava sendo acusado falsamente, a Bíblia nos diz que as pessoas viram em Estevão a figura, o semblante como de um anjo. Não viram um semblante de raiva, de ódio, de amargura, mas viram um semblante de anjo. Porque Estevão tinha certeza de que Deus estava perto. Precisamos, queridos, saber que Deus está perto. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus está perto e Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo as nossas ações, os nossos proceder. Às vezes acontece muito com as crianças, né? Com os filhos. Não tem crianças que são assim, perto dos pais, são mais santas. Os pais saíram, viraram as costas. Parece que se transformam. Não tem crianças assim? Então, nós precisamos ter a ciência que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele está vendo todas as nossas ações. Que Deus está vendo tudo e que Deus está ao nosso lado, perto está o Senhor, Precisamos ter ciência disso. E quando nós percebemos que Deus está ao nosso lado, nós agimos diferente, né? Nós nos portamos diferente em respeito àquele que está ao nosso lado, que é Deus. Então, que sejamos moderados e cheios de amor, porque Deus está perto. E aí ele fala, a autora Feitosa fala aqui que nós precisamos também ser o quê? Constantes em oração, perseverantes em oração. Então nós vamos ver que para uma vida de alegria nós precisamos ser gratas e alegres a Deus, ser moderados e nós precisamos ser constantes em oração. A gente vai ver que no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo nos diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e por ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo praticamente repetiu o que Cristo disse, né? Jesus Cristo fala, olha,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí Jesus Cristo começa a entrar em detalhes. Nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber, nem pelo que é a vez de vestir. Olhem os lírios do campo. Olhem as aves dos céus. Não trabalham, nem ceifam. Mas Deus, a Bíblia nos diz que nem Salomão se vestiu com tanta glória. E Deus, como assim veste os lírios do campo, as aves do céu, como supre as suas necessidades, não suprirá as nossas? Então Paulo diz aqui à igreja, olha, queridos, não andem ansiosos. A igreja estava preocupada com Paulo, ansiosa com relação à saúde de Paulo, com relação à saúde do pastor, que foi ali visitar Paulo, e a igreja preocupada com ambos. E aí Paulo diz, queridos, alegrem-se no Senhor, renovem suas forças no Senhor. E aí ele diz, olha, sejam constantes em oração. Sejam constantes em oração. Não andem ansiosos, não fiquem ansiosos, preocupados demais. A ansiedade é isso, é preocupação demais. É aquilo que nos rouba o sono. Mas em tudo, que vocês apresentem a Deus, pela súplica e pela ação de graças. Apresentem tudo a Deus, por súplicas e ação de graças. Seja grato ao Senhor por tudo. Apresentem sim os seus pedidos ao Senhor. Então a oração, ela aqui nos mostra que a oração não deve ser uma opção do crente. Não é uma opção, é um dever. A oração é um dever. Nós precisamos conversar com Deus. Orar é isso, é conversar com Deus. E quando isso não acontece, quando nós não conversamos com Deus, quando nós não ouvimos a voz de Deus, tudo vai mal, né? Tudo vai mal. Então, estando a vida, a sua vida boa ou ruim, estando tudo bem na sua vida ou tudo ruim, apresente seus pedidos a Deus em oração. Apresente sua vida a Deus. Então, esse deve ser um desejo, uma vontade natural. É a vontade de viver com Deus e ter acesso a Deus direto, livre para com Deus. Então, quando estamos distantes do Senhor, nós não nos relacionamos com o Pai. Nós não temos acesso a Deus. Nós não temos acesso direto a Deus. O nosso bico não corta mais. As nossas garras estão atrofiadas. Isso significa que nós precisamos ficarmos um pouquinho longe do propósito maior e nenhum objetivo é alcançado, né? Isso significa que nós ficamos cada vez mais longe, porque o nosso bico está cheio de crostas, as nossas garras estão atrofiadas e nós precisamos fazer o quê? Ir para perto do Senhor. Nós precisamos renovar as nossas forças no Senhor. Então, ter um relacionamento com Deus é ter um relacionamento de oração, é conversar com o Pai. E há pessoas que vivem, a autora nos diz aqui que há pessoas que vivem no talento, no dom dado por Deus, mas nós precisamos viver, na verdade, na unção do Espírito Santo de Deus. Forjar e amoldar os bicos e as garras para vencer. Então, só vencemos por meio da oração, da leitura da palavra de Deus. Essa palavra ela precisa estar em nossas vidas e nossos corações. Lendo o capítulo 8 do livro Mentores Segundo o Coração de Deus, uma parte do capítulo nos diz o seguinte, que nós precisamos nos alimentar do pão fresco, que é a palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso diariamente. E aí o autor fala o seguinte, que quando a palavra ela apenas está em nossas mentes, mas ela não chegou aos nossos corações. Nós apenas conhecemos essa palavra. Essa palavra, ela é uma palavra só de conhecimento. Nós fazemos como os escribas e fariseus. Quando nós ouvimos a palavra, um louvor e esse louvor fala ao nosso coração, isso é inspiração, ficamos inspirados, né? E quando nós conhecemos a palavra e essa palavra transforma as nossas vidas, isso é encarnação. Então nós precisamos ter essa palavra encarnada em nossos corações. Ela precisa transformar nossas vidas e nossos corações. Nós não podemos viver o tempo todo de inspiração, porque no momento das dificuldades a inspiração vai embora. Nós não podemos viver apenas de conhecimento, porque o conhecimento só não basta da palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos viver Cristo em nossas vidas. Fazer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos
fazer isso. Então não voe na ansiedade, mas confie em Deus, lance sobre Deus, né? Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós o conhecemos, nós temos um relacionamento íntimo com Deus e nós conseguimos planar, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, nós conseguimos, tá ali, tranquilo, planando, mesmo com ventos contrários, que muitas vezes vêm em nossas vidas. Então, mesmo sob tempestades, nós conseguimos planar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então, consequentemente, nós vamos ter o quê? Alegria em nossas vidas, alegria em nossos corações, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, Efeituoso nos diz, olha, voe, plane acima dos seus problemas, porque o Senhor é a sua força e Ele renovará as suas forças como águias, como você vai renovar. E Ele diz que vai renovar as suas forças e você vai voar como águias. Por fim, ela nos diz, pense nisso. Pense um pouquinho. Filipenses 7 e 8, né? Capítulo 4, versículos 7 e 8. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ela guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, olha, se há algo excelente, de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos Paulo dar a receita da alegria, olha, estejam constantes na oração, sejam gratos ao Senhor, alegrem-se mesmo diante das dificuldades, sejam gratos ao Senhor, não parem de orar, e vocês vão ver que a paz de Deus que excede a todo entendimento. Sabe o que é paz de Deus que excede a todo entendimento? Não é você estar na beira de um rio, de uma sombra, na sombra e água fresca, com tudo bem na sua vida, não. E aí você chega assim e fala, nossa, que paz, que tranquilidade, vou ler um livro. Não, a paz de Deus que excede a todo entendimento é você estar debaixo de tempestades torrenciais e você ter paz, e você ter serenidade, e você ter tranquilidade. Às vezes as nossas vidas são assim, problemas, um atrás do outro, e nós precisamos fazer o quê? Subir, alçar voo, renovar as nossas forças no Senhor. E aí a Bíblia nos diz que nós vamos correr e nós não iremos ficar cansados. Então, queridos, olha o segredo de Paulo aqui, o que ele dá para a gente finalizando. Então, irmãos, olha, primeiro vocês serão alegres no Senhor, vocês precisam se alegrar no Senhor, vocês precisam ser gratos, vocês não podem parar de orar, não podem, a oração tem que ser constante na vida de vocês. E por fim, tudo que for verdadeiro, olha, não fique com fake news por aí não fique disseminando mentiras, fofocas, mas o que for verdade, o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, olha, se há alguma virtude, se há alguma coisa boa, alguma coisa que seja digna de louvor, é isso que deve estar permeando a sua mente. E é isso que deve chegar aos seus corações. Às vezes nós estamos ocupando as nossas mentes com fofocas, com discórdias, com rancor, com ira. E Paulo diz, olha, ocupe a mente de vocês com coisas boas. Tenham pensamentos positivos, pensamentos bons. Pense em coisas boas. Tá passando por dificuldade? Pense em coisas boas. Tá passando por problemas? Pense em coisas boas. Não deixe de adorar o Senhor e busque ocupar a sua mente com coisas excelentes e dignas de louvor. Então, quando nós vivemos assim, queridos, nós voamos como águias. E para voar, e nós vamos cumprir o propósito pelo qual Deus nos colocou aqui na terra. Você está vivo, você respira, porque Deus tem um propósito na sua vida.
Então vamos voar como águia. Nosso pensamento é fundamental não perdermos o foco, não perdermos o nosso objetivo, a nossa meta. E temos que viver uma vida cristã, temos que viver uma vida perto de Deus, ao lado do Pai. Então, alimente sua mente com aquilo que lhe dá esperança. Olha, faça como Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que me traz alegria. É isso que nós devemos ocupar os nossos pensamentos, com coisas que nos trazem esperança, que nos trazem alegria. Quantas pessoas não estão em suas casas acomodadas, colocando a culpa nos outros, quando o problema está em você? O problema está em você. Porque você precisa renovar suas forças no Senhor. Você precisa ter ciência de que Deus está perto, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, porque a palavra de Deus nos diz que perto está o Senhor. Então vamos nos alegrar, vamos buscar a face do Pai, vamos parar de estar lançando sobre os outros a responsabilidade que é nossa, que cabe apenas a mim. Como é que eu posso lançar sobre o outro aquilo que só cabe a mim fazer? Então busque no Senhor renovar as suas forças. Nós vamos ver que as penas das águias, elas desenvolvem funções importantes e fundamentais para o voo com excelência. Nós vamos ter asas de águia, né? Nós vamos ter ferramentas fundamentais para alçarmos voo quando nós estamos perto do Senhor. Então a águia, as asas da águia, elas têm resistência durante o voo. Elas fluem no ar com velocidade até chegar ao seu objetivo, até a águia alcançar, mesmo que seja um dia difícil. E, queridos, é possível sim ser resistente, chegar ao objetivo e ter um dia tranquilo, independente das tempestades torrenciais que estão assolando as nossas vidas. Então vamos buscar no Senhor renovar as nossas forças, vamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é amável. Não fique com o seu pensamento maquinando como vai destruir o outro, não. Como vai tratar mal, como vai fazer isso, como vai fazer aquilo. Ocupe seus pensamentos com coisas boas, com coisas amáveis. Tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, é isso, que for digno de louvor, é isso que deve estar ocupando os nossos pensamentos. Então, eu termino e deixo para vocês guardarem no coração, o versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses, que diz assim: tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam e que vocês ouviram e vocês viram em mim, ponham isso em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo diz assim, Paulo dá toda a receita de como ter alegria no Senhor. Paulo diz, olha, alegrem-se no Senhor. Eu digo novamente a vocês, alegrem-se no Senhor. E aí Paulo diz, olha, para que vocês se alegrem no Senhor, vocês precisam ter corações gratos e a alegria renovada no Senhor, né? E aí Paulo diz, olha, vocês precisam ser moderados, vocês precisam ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver que no versículo 5 ele está dizendo o quê? Que a nossa amabilidade precisa ser conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Nós precisamos ter ciência de que nosso Pai, Ele não está longe, Ele está perto. Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. E sejam constantes na oração. Não deixem de orar, independente das dificuldades. E aí vocês irão ver, e aí ele dá, né, no final ele diz aqui no versículo 8, olha, 7 e 8, tudo que for bom, tudo que for verdadeiro. E aí quando chega no versículo 9, Paulo fecha. Ele diz, tudo que vocês aprenderam, eu não estou ensinando para vocês aqui? Tudo que vocês aprenderam, que vocês receberam, que vocês ouviram e que vocês viram que eu pratico, né? Porque Paulo teve a ousadia de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo diz aqui no versículo 9, olha, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram de mim, coloquem isso em prática. Vivam a palavra de Deus. E aí vocês irão perceber que o Deus da paz estará com vocês.
O Deus da paz estará com vocês, mesmo diante das dificuldades. Querida, é preciso ter muita paz no coração. É preciso ter um coração transbordante de gratidão para, mesmo estando preso, consolar, fortalecer, exortar e ensinar. Às vezes nós estamos presos nos problemas, nas amarras, e essas prisões, elas nos acorrentam de tal forma que nós nos quedamos, nos afastamos da presença de Deus. Mas as correntes que prendiam a Paulo, prendiam apenas o seu físico, porque o seu espírito estava dominado pelo Senhor. Renovem as suas forças no Senhor e vocês irão ver. Se vocês praticarem, se vocês vivenciarem a palavra de Deus, vocês irão ver que o Deus da paz estará na vida de vocês, estará com vocês em todos os instantes. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus conceda a cada um de nós uma semana maravilhosa, repleta das suas bênçãos. Que Deus nos conceda paz, que Deus nos conceda tranquilidade, que Deus nos conceda harmonia. Que Deus nos ensine a termos amor pelos nossos irmãos, pelas pessoas, pelo nosso semelhante. Que Deus nos oriente a vivermos a sua palavra. E que Deus abençoe o seu lar e que esteja suprindo em glória todas as vossas necessidades. Nosso muito obrigada a você que está conosco. Que Deus nos abençoe grandemente, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Muito obrigada a você que compartilha, porque você está sendo bênção de Deus em nossas vidas e bênção de Deus na vida de outras pessoas. Você não, às vezes, a gente se acomoda, né? Quando nós podemos apenas pegar ali, dar um clique e compartilhar aquele link. Então nós precisamos compartilhar, que seria canal de bênção de Deus, né? A parte que cabe a nós fazemos, que é a parte de gravar. Mas a parte de compartilhar, a parte do evangelizar, cabe também a você. Então, que Deus te abençoe, te conceda uma semana maravilhosa na sua presença. Nosso muito obrigada mesmo a cada um de vocês. Vamos continuar orando? Porque juntos em oração, nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um.